Cavalo intervém de forma assustadora para salvar menino pobre dos golpes da madrasta. Na pequena vila de Santa Teresa, esquecida por todos, havia um garoto chamado Lucas. A vida dele não era fácil. Ele vivia com sua madrasta, uma mulher cruel que sempre o maltratava. Os gritos dela ecoavam pelas paredes esfumaçadas da casa, e as palmadas eram como tempestades, furiosas e repentinas. Lucas se encolhia, o coração apertado, esperando o dia acabar. Numa manhã cinzenta, enquanto tentava escapar das agressões, ele decidiu fugir para o bosque. O cheiro de terra molhada e folhas secas o envolveu como um abraço. Foi ali que Lucas se deparou com um cavalo magnífico. Seus olhos eram profundos e sábios, e sua pelagem brilhava como se tivesse sido culpida pela luz do sol. O garoto se aproximou, sentindo uma atração inexplicável por aquele animal. Algo dentro dele dizia que aquele cavalo era especial. Quando Lucas tocou o animal, sentiu uma onda de emoções. Era como se suas tristezas fossem compreendidas. O cavalo se agachou como se quisesse ouvir melhor. Naquele instante, Lucas percebeu que algo mágico estava acontecendo. Ele viu flashes de imagens em sua mente, pessoas sorrindo, risos, e em meio a tudo isso, sua madrasta, sombria e feita de sombras. Ele se assustou e recuou, mas o cavalo ficou ali, sereno, com uma aura de proteção. A cada dia, eles se encontravam, e a conexão deles só aumentava. O cavalo parecia entender suas emoções, e Lucas, por sua vez, começou a aprender a se abrir. Ele via visões, seu passado, seu lar, e os segredos que sua madrasta escondia. A cada golpe que recebia, o cavalo parecia sentir também, e seus olhos transmitiam uma força que Lucas nunca havia conhecido. Era como se ele fosse um guardião, um espírito protetor, lutando contra as trevas que o cercavam. Mas um dia, as coisas mudaram. A violência da madrasta aumentou. E Lucas estava no chão, tremendo, quando o cavalo apareceu, um relinchar imponente. Ele se pôs entre Lucas e a mulher. O olhar do cavalo brilhava com uma intensidade assustadora, e a madrasta hesitou, percebendo que algo sobrenatural estava acontecendo. O ar ficou pesado, e a tensão era palpável. Era como se o vento tivesse parado, e somente a respiração ofegante de Lucas pudesse ser ouvida. Foi nesse momento que um misterioso forasteiro chegou à vila. Ele tinha um ar de sabedoria, com olhos que pareciam saber de tudo. Quando cruzou olhares com o cavalo, ambos sentiram uma conexão instantânea. O homem começou a revelar segredos sobre a origem do animal e de Lucas. Contos de um passado assombroso que ligava sua família a um antigo mistério. Lucas estava em um dilema. Deveria lutar contra a maldade que o cercava ou se render ao medo que sempre sentiu. O coração dele batia acelerado, um misto de esperança e desespero. O cavalo tinha se tornado mais do que um amigo, ele era a única chance de Lucas mudar seu destino. Antes que a noite caísse, uma pergunta pairou no ar. O que Lucas escolherá fazer para mudar seu destino e o do cavalo? A escuridão se aproximava, e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela noite, a tensão pairava no ar, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Lucas sentia o coração pulsando na garganta.
na expectativa do que viria a seguir. O cavalo, majestoso e poderoso, ainda estava ali, entre ele e a madrasta, como um muro de proteção. Mas a chegada do misterioso forasteiro fez tudo parecer ainda mais surreal. Eu sei o que você é, declarou o homem, olhando fixamente para o cavalo. As palavras soaram com um peso que Lucas não conseguia compreender. Você tem uma ligação antiga com este garoto, mais profunda do que os segredos que sua madrasta guarda. Segredos? Lucas sussurrou, as palavras saindo como um eco distante. A madrasta parecia hesitar, seus olhos lançando olhares nervosos. Era como se de repente o chão sob seus pés estivesse prestes a abrir. O forasteiro, percebendo a fragilidade do momento, deu um passo à frente, como um ator em uma peça de teatro, pronto para revelar a verdade. Lucas, você não sabe, mas sua madrasta não é quem você pensa que é. Ela carrega um peso que a vida lhe impôs, um combate desesperado entre o bem e o mal. Antes que Lucas pudesse questionar mais, um rugido forte cortou o ar, um som surdo, como se a própria terra estivesse reclamando. O cavalo reagiu, se agachando, e Lucas sentiu a conexão ainda mais intensa, como se um laço invisível o unisse ao animal. Ele virou-se para o forasteiro, um frio subindo pela espinha. Ela não pode me fazer mal. Você é um espírito. Ela é só uma mulher. Lucas gritou, mas o cavalo balançou a cabeça, como se dissentisse do que o garoto dizia. A verdade é mais complicada do que você imagina. O forasteiro falou com a gravidade de quem carrega uma revelação. A força que sua madrasta usou para te ferir não é só dela. Ela foi escolhida, Lucas. Escolhida por um pacto. Algo que transcende essa vida. Os olhos da madrasta brilharam com uma malícia que Lucas nunca havia notado antes. Ele sentiu um nó na garganta. A realidade crua começando a se revelar. A mulher que ele temia e odiava era mais do que uma simples agressora. Ela era uma cúmplice de forças sombrias. O coração de Lucas disparou. Você está mentindo. Lucas se defendia, mas sua voz tremia. Você está dizendo que ela fez isso de propósito? As palavras mal conseguiam sair, a dor encolhendo seu peito. Eu não sou o inimigo, jovem. O forasteiro agora parecia mais velho, mais cansado. Eu estou aqui para libertá-lo, mas você precisará fazer uma escolha. Se você não derrotar a escuridão dentro de casa, ela consumirá você e o cavalo junto. Um grito de horror ecoou por entre as árvores, e Lucas reconheceu a voz familiar, a voz da madrasta, agora cheia de desespero. A fúria empurrava a agir, e o choque em seu rosto virou-se em gritos que despertaram ecos por toda a vila. Você não pode se esconder por muito mais tempo, Lucas, ela implorou, a fúria se misturando com o pânico, e então, em um movimento abrupto, a madrasta ergueu a mão, revelando algo brilhante entre os dedos. Uma adaga reluzente, envolta em uma aura sombria. O mundo parou. Lucas sentiu o chão tremer, e o cavalo relinchou, sua presença ameaçadora predizendo um confronto iminente. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Lucas olhou para o forasteiro, e de volta para a madrasta, o coração apertado em uma batalha de emoções. Ele tinha que decidir. O que ele faria? Seu destino e o do cavalo estavam em jogo, mas a verdade gritava dentro dele. Então, como uma cena em câmera lenta, o futuro se desdobrava diante de seus olhos. Naquele instante, tudo parecia congelado. O silêncio era ensurdecedor, pesado como uma tempestade prestes a exabar. O coração de Lucas martelava no peito, e o olhar dele alternava entre o cavalo protetor e a madrasta, que ergueu a adaga com um ar de desespero. A tensão era palpável, e o ambiente estava repleto de uma energia estranha. Você não pode me fazer mal, Lucas gritou novamente, mas suas palavras pareciam um eco distante.
O cavalo se moveu musculoso e imponente, bloqueando a linha. Divisão da adaga. Mas algo mais profundo estava prestes a se revelar. Algo que mudaria tudo. A madrasta, com os olhos flamejantes, começou a sussurrar palavras em uma língua estranha. Um murmúrio cortante encheu o ar, como se as sombras ao redor respondessem ao chamado dela. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ela estava fazendo? A adaga brilhou como uma estrela maligna, e de repente, um vento gelado soprou, fazendo as folhas dançarem. E então, a grande revelação aconteceu. A essência do cavalo começou a brilhar de uma maneira que Lucas nunca tinha visto antes. A luz emanava dele, envolvendo a casa e quase formando uma barreira. O forasteiro, com olhos cheios de sabedoria, observava tudo com um semblante sério, como se soubesse que aquele momento poderia mudar suas vidas para sempre. Lucas, você está em perigo, ele gritou, a voz dele cortando o ar tenso. Sua madrasta não é apenas uma mulher cruel, ela faz parte de algo maior, um pacto sombrio que se estende por gerações. As palavras do forasteiro ressoaram como um trovão na mente de Lucas. Pacto? Ele sussurrou, sua voz trêmula. O que você quer dizer? Mas antes que o forasteiro pudesse responder, a madrasta completou sua invocação, e uma sombra escura começou a se formar atrás dela. Era como se a própria noite tivesse ganho vida. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a verdadeira natureza da madrasta se desenrolava. Ela não estava apenas agindo por conta própria. Com um estalo de dedos, a sombra ganhou forma, revelando uma figura demoníaca, grotesca, que parecia surgir dos pesadelos mais profundos de Lucas. O pânico tomou conta dele. A figura era uma representação de todos os medos que ele carregava. Ela se tornou minha serva, Lucas. A sombra rugiu, sua voz ecoando como se viesse de 1000 lugares ao mesmo tempo. Através dela, eu atingi o que mais desejei: força, poder e controle sobre todas as almas fracas. Mas o mais chocante estava para acontecer. O cavalo avançou, seu brilho intenso cercando Lucas como um escudo. Ele é sua única proteção, mas vocês dois não podem se esconder da verdade. Um deles deve sucumbir. As sombras dançavam ao redor, como se preparassem para um confronto final. Lucas sentiu seu coração disparar e olhou nos olhos do cavalo, buscando um sinal, uma pista sobre o que fazer. E se o cavalo fosse a chave para quebrar o pacto? Mas e se a madrasta tivesse um poder que ele ainda não compreendia, e uma conexão com o animal que ele jamais imaginou? A sombra e a madrasta se preparavam para o ataque, e tudo parecia apontar para uma batalha inevitável. Qual seria o verdadeiro objetivo de tudo aquilo? O que Lucas faria? No fundo, ele percebeu que a escolha não era apenas entre escapar ou lutar, mas de entender quem realmente era e qual era seu lugar naquela história. Pergunta final pairou no ar. O que você escolherá, Lucas? A tensão transbordava e o desfecho começava a se desenhar, mas tudo ainda estava em jogo. Naquele instante, tudo parecia congelado. O silêncio era ensurdecedor, pesado como uma tempestade prestes a desabar. O coração de Lucas martelava no peito, e seu olhar alternava entre o cavalo protetor e a madrasta, que erguera a adaga com um ar de desespero. A tensão era palpável, o ar elétrico de expectativa. Você não pode me fazer mal! Lucas gritou, sua voz ecoando com uma mistura de bravura e medo. O cavalo avançou, suas patas firmes no chão, defendendo Lucas como um leão rugindo numa savana silenciosa. As sombras ao redor da madrasta começaram a se contorcer, pulsando como se tivessem vida própria. A madrasta, com os olhos flamejantes, começou a murmurar palavras em uma língua estranha, um canto que parecia chamar algo maior e mais poderoso. A adaga em sua mão brilhava,
emanando uma luz incomum, e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. O que ela estava fazendo? Um vento frio soprou, fazendo as folhas dançarem como se estivessem em pânico. Então, tudo aconteceu muito rápido. Um grito ferido explodiu dos lábios de Lucas quando ele viu o que estava se revelando atrás de sua madrasta. Uma sombra, uma figura grotesca que parecia surgir dos pesadelos mais sombrios da sua infância. A expressão dela se contorceu, aquele ar de fúria misturada com desespero. E a sombra, com uma voz ecoando de 1000 direções, disse: "Você não pode escapar, Lucas. Ela é minha." E pior ainda estava por vir. Quando a sombra se manifestou, Lucas sentiu um puxão dentro de si, uma conexão que ele não podia ignorar. Ele olhou para o cavalo, que agora parecia um farol de luz em meio à escuridão. Mas antes que pudesse reagir, algo surpreendente aconteceu. A deusa da justiça, uma figura que Lucas nunca imaginou que pudesse existir, apareceu ao lado do cavalo. Com um gesto, ela dispersou as sombras, como se a luz tivesse um poder imenso. "A madrasta não é quem você pensa, Lucas." A deusa falou com uma voz firme, ressoando na noite. "Ela é a guardiã de um pacto que envolve sua família. Você é o único que pode quebrá-lo." Lucas, atordoado, olhou para a madrasta. "Um pacto?" Ele sussurrou, seu coração batendo freneticamente. "Do que você está falando?" A madrasta hesitou, os olhos dela misturando ódio e medo. Eu não queria que você soubesse, Lucas. Eu só queria proteger você." Mas a expressão na face dela falava de um segredo muito mais profundo. E foi quando o forasteiro, que até então observava em silêncio, deu um passo à frente, revelando um colar antigo ao redor de seu pescoço. "Você é descendente de um antigo clã, Lucas. A sombra que habita sua madrasta é resultado de um erro do passado. A verdadeira essência dela está aprisionada e você pode libertá-la." O olhar dela, que antes era de desprezo, agora estava cheio de dor. Uma lágrima escorregou por sua bochecha. "Eu fiz o que tinha que ser feito para sobreviver." Ela olhou para o forasteiro, a fúria se transformando em desespero. "Por favor, não acredite nele, Lucas." Tudo começava a fazer sentido, mas ao mesmo tempo tornou-se confuso. A conexão entre eles, a proteção do cavalo e aquele forasteiro enigmático. Era como se um quebra-cabeça sombrio estivesse se formando diante de seus olhos. "O que você quer dizer com isso?" Lucas questionou, sua voz cortante de incerteza. E nesse momento, a sombra, antes presa à madrasta, começou a se contorcer, como se estivesse disputando por liberdade. Lucas percebeu que teria que enfrentar a verdade, que a vida dele, as dores e os sofrimentos, estavam inseridos em algo muito maior. Olhou para o cavalo, que pulsava em harmonia, e a madrasta, que agora parecia mais uma prisioneira do que uma vilã. A batalha estava à beira de começando, mas o que parecia ser uma luta contra a escuridão logo se revelaria como um confronto interno de Lucas. E ele, em meio a tudo aquilo, tinha que decidir o que era verdade, o que era liberdade. Enquanto as sombras giravam ao redor deles, Lucas estava prestes a descobrir que a linha entre o bem e o mal era mais tênue do que pensava. E, com um último olhar ao cavalo, ele percebeu que seu destino estava mais entrelaçado do que jamais imaginou. A escuridão se tornava um eco, uma escolha poderosa estava por vir, e a revelação final ainda estava por vir. Naquele instante, tudo parecia congelado. O silêncio era ensurdecedor, pesado como uma tempestade prestes a desabar. O coração de Lucas martelava no peito, e seu olhar alternava entre o cavalo protetor e a madrasta, que erguera a adaga com um ar de desespero. A tensão era palpável, o ar elétrico de expectativa. "Você não pode me fazer mal!" Lucas gritou, sua voz ecoando com bravura e medo. O cavalo avançou, suas patas firmes no chão,
defendendo Lucas como um leão rugindo na savana. As sombras ao redor. A madrasta começaram a se contorcer, pulsando como se tivessem vida própria. A madrasta, com os olhos flamejantes, começou a murmurar palavras em uma língua estranha. Um canto que fazia o ar vibrar. A adaga em sua mão brilhava intensamente, e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. O que ela estava fazendo? Um vento frio soprou, fazendo as folhas dançarem, como se estivessem em pânico. Então, tudo aconteceu rápido. Um grito ferido explodiu dos lábios de Lucas, quando ele viu o que estava se revelando atrás de sua madrasta. Uma figura grotesca, uma sombra que parecia saída dos pesadelos mais sombrios de sua infância. No entanto, o pânico tomou conta dele quando reconheceu a forma. Era um homem, e não uma criatura qualquer. Era seu pai. Pai? Lucas sussurrou, a incredulidade gélida atravessando seu corpo. O que ele estava fazendo ali? A expressão de seu pai estava cheia de dor e arrependimento. E a sombra, em sua presença, parecia flutuar, moldando-se de maneira inquietante. Lucas, o pai disse, sua voz ecoando na noite. Eu não pude proteger você, mas estou aqui agora. Ela não pode controlá-lo. A madrasta hesitou. O olhar em seu rosto uma mistura de fúria e desespero. A adaga tremia em suas mãos, enquanto ela encarava o homem à sua mercê. Você deveria estar morto, ela gritou, a raiva explodindo. Você não pode voltar aqui, não depois do que você fez. O ar ficou pesado, como se o próprio universo estivesse assistindo. Lucas se sentiu girar. A revelação do pai era um choque, algo que mudaria tudo. Ele sempre pensou que seu pai o abandonou, mas e se ele tivesse sido forçado a isso? Lucas, você precisa decidir, disse o pai, o olhar fixo no filho, quase um pedido silencioso. O pacto que sua madrasta guarda é a mesma maldição que nos separou. Você pode quebrá-lo, mas precisa da força para enfrentar a verdade. Uma verdade escura, murmurou a madrasta, seu olhar vagando entre os dois homens. Você não sabe o que está dizendo. É ela quem controla, é ela quem me trouxe até aqui. As sombras começaram a dançar, a pressão entre eles crescendo como um furacão. Lucas hesitou, seu coração partido entre o desejo de entender seu pai e o medo do que a verdade poderia significar. Ele nunca quis saber as coisas que se escondiam nas sombras, mas o destino o forçava a lutar. As palavras explodiram de seus lábios. Vocês são os dois, os responsáveis por tudo isso. Eu sou o que vocês deixaram para trás. A figura do pai balançou levemente, como se o impacto das palavras o tivesse ferido. E então, no meio da tensão, a sombra atrás da madrasta rugiu. Uma cacofonia de dor e amor. A paradoxo estava ali. Um pai que voltou para salvar o filho. Uma madrasta que também era prisioneira de suas próprias escolhas. O tempo está se esgotando, Lucas, gritou o forasteiro, observando tudo de pertinho. A escolha deve ser feita agora. Você quer continuar com a maldição ou quebrá-la de uma vez por todas? E enquanto aquela tempestade de emoções se desenrolava, um relâmpago cortou os céus, e tudo parecia voar em suas direções. O futuro de Lucas, sua relação com seu pai e a nova revelação da madrasta estavam em jogo. O que ele escolheria? Enquanto a escuridão girava ao seu redor, Lucas percebeu que a verdade não era só uma questão de luz e sombra. Era uma batalha pela alma dele. E ainda havia mais por vir, uma escolha que mudaria a vida de todos para sempre. Naquele instante, tudo parecia congelado. O silêncio era ensurdecedor, pesado como uma tempestade prestes a desabar. O coração de Lucas martelava no peito, e seu olhar alternava entre o cavalo protetor e a madrasta, que erguera a adaga com um ar de desespero. A tensão era palpável, o ar elétrico de expectativa. Você não pode me fazer mal, Lucas gritou, sua voz ecoando com bravura e medo.
O cavalo avançou, suas patas firmes no chão, defendendo Lucas como um leão rugindo na savana. As sombras ao redor da madrasta começaram a se contorcer, pulsando como se tivessem vida própria. A madrasta, com os olhos flamejantes, começou a murmurar palavras em uma língua estranha, um canto que fazia o ar vibrar. A adaga em sua mão brilhava intensamente, e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. O que ela estava fazendo? Um vento frio soprou, fazendo as folhas dançarem, como se estivessem em pânico. Então, tudo aconteceu rápido. Um grito ferido explodiu dos lábios de Lucas, quando ele viu o que estava se revelando atrás de sua madrasta. Uma figura grotesca, uma sombra que parecia saída dos pesadelos mais sombrios de sua infância. No entanto, a última coisa que Lucas esperava foi o que aconteceu em seguida. A figura começou a se materializar, e Lucas reconheceu o rosto. Era seu pai, que ele acreditava estar morto. Pai? Lucas sussurrou, a incredulidade congelando seu corpo. A expressão de seu pai estava cheia de dor e arrependimento, e a sombra atrás dele parecia flutuar, como se tivesse sua própria intenção. Lucas, eu não pude proteger você, mas estou aqui agora. Ela não pode controlá-lo. A voz do pai ecoou na noite, criando uma mistura de emoção em Lucas. O choque o dominava. A madrasta ficou paralisada, sua adaga agora tremendo em suas mãos. Você deveria estar morto. Ela gritou com raiva, enquanto lágrimas de desespero escorriam pela sua face. Eu fiz o que tive que fazer. Ele disse, derrotado. Eu não queria que você fosse envolvido nisso. Os olhos dela, que eram uma vez cheios de ódio, agora estavam brilhando com um pingo de vulnerabilidade. O clima estava mudando. Lucas estava perdido entre a confusão e a raiva. Ele sempre pensou que seu pai o abandonou, mas agora estava ali, revelando uma nova camada de uma história que ele nunca conheceu. Vocês são os dois, os responsáveis por tudo isso. Eu sou o que vocês deixaram para trás, gritou, o seu coração se partindo entre a necessidade de compreender e a necessidade de sentir raiva. A sombra atrás da madrasta rugiu, sua voz puxada de dor, e Lucas sentiu sua própria conexão com as trevas intensificando. O tempo está se esgotando, Lucas, gritou o forasteiro, observando tudo de perto. Você precisa decidir agora. O pacto precisa ser quebrado, mas é você quem precisa fazer a escolha. Mas então, inesperadamente, o céu começou a escurecer, e uma tempestade começou a se formar. Relâmpagos cortavam o céu, e o vento uivava. Foi nesse momento que uma luz intensa irrompeu do cavalo. A energia que emanava dele era pura e poderosa. A forasteiro olhou para o cavalo e para Lucas, com um brilho súbito de esperança em seus olhos. Isso é o que precisamos, ele gritou. A força do cavalo pode dissipar as sombras, mas você deve se unir a ele. Sentindo a conexão com um animal mais forte do que nunca, Lucas decidiu em um golpe de coragem. Ele precisaria arriscar tudo. Pai, gritou. Madrasta, eu não quero que essa luta continue. Precisamos enfrentar isso juntos. Mas ao falar essas palavras, o chão sob eles começou a tremer mais intensamente. Um estrondo ressoou, enquanto a escuridão se aglomerava, formando algo aterrorizante, uma figura colossal, feita de medo e rancor. E no meio dessa tempestade de caos, Lucas percebeu que a verdadeira natureza da madrasta estava prestes a ser revelada. Havia algo incrivelmente profundo se escondendo atrás dela, que poderia mudar tudo. Então, em um ato dramático e chocante, a sombra fez um movimento abrupto e lançou-se sobre a madrasta. Um grito de dor e desespero escapou da boca dela enquanto a sombra a consumia, revelando uma verdade devastadora. Ela não era apenas a opressora, mas também uma vítima, presa em um ciclo cruel. O que Lucas pensou que era pura maldade se transformou em um grito por ajuda.
e enquanto a escuridão a envolvia, Lucas percebeu que a luta não era apenas contra sua madrasta, mas contra os demónios que habitavam toda a sua família. Corações pesados, segredos obscuros. Agora ele tinha a chance de quebrar tudo isso, mas sabia que o preço a ser pago seria doloroso. Seria capaz? A tempestade se intensificou ao redor deles, os raios iluminando rostos de choque, enquanto a verdadeira luta pelo destino de Lucas e sua família estava apenas começando. Uma escolha monumental pairava no ar. Essa seria a última oportunidade. O que ele faria agora? Naquele instante, tudo parecia congelado. O silêncio era ensurdecedor, pesado como uma tempestade prestes a desabar. O coração de Lucas martelava no peito, e seu olhar alternava entre o cavalo protetor e a madrasta, que erguera a adaga com um ar de desespero. A tensão era palpável, o ar elétrico de expectativa. "Você não pode me fazer mal!" Lucas gritou, sua voz ecoando com bravura e medo. O cavalo avançou, suas patas firmes no chão, defendendo Lucas como um leão rugindo na savana. As sombras ao redor da madrasta começaram a se contorcer, pulsando como se tivessem vida própria. A madrasta, com os olhos flamejantes, começou a murmurar palavras em uma língua estranha. Um canto que fazia o ar vibrar. A adaga em sua mão brilhava intensamente, e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. O que ela estava fazendo? Um vento frio soprou, fazendo as folhas dançarem como se estivessem em pânico. Então tudo aconteceu rápido. Um grito ferido explodiu dos lábios de Lucas quando ele viu o que estava se revelando atrás de sua madrasta. Uma figura grotesca, uma sombra que parecia saída dos pesadelos mais sombrios de sua infância. Mas a última coisa que Lucas esperava foi o que aconteceu em seguida. A figura começou a se materializar, e Lucas reconheceu o rosto. Era seu pai, que ele acreditava estar morto. "Pai?" Lucas sussurrou, a incredulidade congelando seu corpo. A expressão de seu pai estava cheia de dor e arrependimento, e a sombra atrás dele parecia flutuar, como se tivesse sua própria intenção. "Lucas, eu não pude proteger você, mas estou aqui agora. Ela não pode controlá-lo." Voz do pai ecoou na noite, criando uma mistura de emoção em Lucas. O choque o dominava. A madrasta ficou paralisada, sua adaga agora tremendo em suas mãos. "Você deveria estar morto!" ela gritou com raiva. "Eu fiz o que tive que fazer", ele disse, derrotado. "Eu não queria que você fosse envolvido nisso." Os olhos dela, que eram uma vez cheios de ódio, agora estavam brilhando com um pingo de vulnerabilidade. O clima estava mudando. Lucas estava perdido entre a confusão e a raiva. Ele sempre pensou que seu pai o abandonou, mas agora estava ali, revelando uma nova camada de uma história que ele nunca conheceu. "Vocês são os dois, os responsáveis por tudo isso. Eu sou o quê? Vocês deixaram para trás", gritou, seu coração se partindo entre a necessidade de compreender e a necessidade de sentir raiva. A sombra atrás da madrasta rugiu, sua voz puxada de dor, e Lucas sentiu sua própria conexão com as trevas intensificando. "O tempo está se esgotando, Lucas", gritou o forasteiro, observando tudo de perto. "Você precisa decidir agora. O pacto precisa ser quebrado." E nesse momento de tensão, algo inesperado aconteceu. A adaga da madrasta, que anteriormente brilhava intensamente, começou a emitir uma luz pulsante, quase viva. Lucas sentiu um puxão no peito, uma conexão estranha com aquele objeto, como se a adaga estivesse gritando por liberdade. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a madrasta, na verdade, começou a mudar. Ela se contorceu, como se uma força invisível estivesse lutando dentro dela. Um grito agonizante escapou de seus lábios enquanto seu corpo se transformava, revelando uma figura majestosa e aterradora. Uma criatura feita de sombras e luz,
um híbrido entre uma fada e um demônio. Você não entende, Lucas. A criatura berrou, agora com uma voz ecoante e sobrenatural. Eu sou a guardiã do pacto, e você é a chave para a liberdade. O mundo em volta parecia desmoronar. As árvores vibravam e a terra tremia. O cavalo se aproximou, seu brilho quase ofuscante iluminando a cena surreal. Lucas olhou de novo para seu pai, esperando respostas. Mas ele também estava paralisado pela revelação. Mãe? Lucas perguntou quase em um sussurro, o peso da verdade quase insuportável. Seu coração disparou, um eco de dor e confusão. Sim, Lucas, eu sou, ela gritou, a mistura de dor e força em sua voz ecoando na noite. Mas minha essência foi corrompida e você pode me salvar. Você é a única esperança. A tempestade começou a se formar. Raios cortando o céu, enquanto Lucas lutava para entender. Essa era sua mãe, a mulher que ele tanto temia e odiava? Ele ainda a reconhecia? O que tudo isso significava para ele? As sombras dançavam, cercando-o enquanto o passado e o futuro se entrelaçavam. Você precisa escolher, Lucas. Ou liberte sua mãe e quebre o pacto, ou se junte a ela e se torne parte da escuridão. O forasteiro gritou, mas as palavras se perderam na tempestade crescente. Lucas sentiu um nó na garganta. A escolha estava com ele, mas o que aconteceria se ele fizesse a escolha errada? O futuro de todos estava em suas mãos, e ele precisava decidir, mas a confusão era imensa. As sombras continuavam a dançar ao seu redor, e a figura encantada de sua mãe se contorcia, em busca de liberdade. O que Lucas faria, então? O tempo estava se esgotando, e as consequências de sua escolha estavam prestes a se desenrolar de maneira ainda mais devastadora. Naquele instante, tudo parecia congelado. O silêncio era ensurdecedor, pesado como uma tempestade prestes a desabar. O coração de Lucas batia descompassado. E seu olhar alternava entre o cavalo, que relinchava como um guardião, e a madrasta, que erguera a adaga com um ar de desespero. A tensão era tão palpável que ele podia sentir o ar elétrico ao seu redor. Você não pode me fazer mal, Lucas gritou, sua voz misturando bravura e medo. O cavalo avançou, firme como uma muralha protegendo seu garoto. As sombras ao redor da madrasta começaram a se contorcer, como se estivessem vivas, ansiosas por um confronto. E naquele segundo, Lucas apenas desejou entender. A madrasta, com olhos brilhantes e descontrolados, começou a murmurar palavras em uma língua antiga, um canto que fazia o ar vibrar como se os próprios elementos respondessem. A adaga em sua mão reluzia intensamente. E Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Um arrepio frio percorreu sua espinha. O que ela estaria convocando? E então, tudo aconteceu rapidamente. Um grito ferido escapou de Lucas quando uma sombra se materializou atrás de sua madrasta. Ele cerrou os olhos e, quando abriu novamente, viu a revelação que o deixaria em choque. Era seu pai, aquele a quem ele havia perdido, o homem que ele pensava ter morrido. Pai? Lucas sussurrou, a incredulidade tomando conta dele. Lucas, eu não pude proteger você, mas estou aqui agora. Você precisa me ouvir. A voz se misturou à tempestade ao seu redor. O olhar da madrasta se alterou, de uma raiva desenfreada para um desespero palpável. Você deveria estar morto. Ela gritou, com uma mistura de fúria e pavor. Eu fiz o que pude. Fui forçado a fugir. Não queria que você estivesse aqui. O pai respondeu. Cada palavra carregava um peso imenso. Lucas, paralisado, sentia seu coração esmagado entre sua mãe e seu pai. Um conflito eterno e doloroso se desenrolando diante dele. Vocês dois, vocês são cúmplices. Lucas disparou, sua voz carregada de traição. Sou eu quem paga por tudo isso.
Temores de emoção percorriam seu corpo, enquanto o irradiar de verdades despencava sobre ele. A figura do pai começava a se desfazer, sombras e luz entrelaçadas. Lucas, eu não sou apenas seu pai. Sou parte da história dela. Você não pode confiar no que vê, ele tentou explicar. Mas a madrasta não ficou atrás. Eu fiz o que era necessário para sobrevivermos. As palavras dela eram gritadas entre lágrimas e raiva. Nesse momento tenso, as temperaturas e os ventos mudaram. Uma luz intensa surgiu do cavalo, como se a própria energia do animal buscasse se unir ao conflito. Com um movimento abrupto, Lucas percebeu que a adaga, antes uma arma, pulsava com uma luz radiante. Quase como um ser vivo, confundindo o espaço entre os três. Foi quando um rugido de destruição emanou da sombra, revelando a verdadeira natureza da madrasta. Ao invés de uma vilã pura, uma criatura, a transformação dela começou a acontecer. Uma voz ecoou por cima da tempestade. Eu sou a guardiã de um pacto. Mas você vai me libertar ou nos condenar. As sombras começaram a se retirar dela, e a verdade açoitante aflorou. Era como se todos os medos, todas as tristezas de Lucas estivessem ali emaranhadas. O verdadeiro pacto não era apenas entre sua madrasta e a sombra, mas ligava toda a família, incluindo seu pai. O mundo começou a desmoronar ao seu redor. A dor de Lucas se intensificou. O que você quer de mim? O que eu faço? Ele gritou, as vozes misturando-se em um caos de emoções. Mas, enquanto observava, seus olhos brilharam ao perceber algo mais. No meio daquela tempestade, a figura de seu pai, embora danificada, ainda permanecia ali, iluminando a escuridão e revelando o que Lucas nunca quis acreditar. De repente, o céu expeliu um raio que iluminou a cena. E antes que Lucas pudesse compreender completamente, a sombra atrás de sua madrasta rugiu novamente, e uma verdade devastadora surgiu. Ela não era somente a vilã da história. Todos aqueles anos de sofrimento eram frutos de uma maldição compartilhada, um legado que todos carregavam. O chão tremia, o caos dos sentimentos transformou-se em um grito coletivo. Uma onda que poderia levar todos os personagens à beira da ruína. E no auge do conflito, Lucas ficou paralisado, um nó na garganta, sem saber o que fazer a seguir. A batalha pela verdade estava prestes a começar, e Lucas precisava decidir de que lado estava. O destino daquela história ainda estava em aberto, e as consequências poderiam ser devastadoras. Naquele instante, tudo parecia congelado. O silêncio era ensurdecedor, pesado como uma tempestade prestes a estourar. O coração de Lucas batia frenético, e seu olhar alternava entre o cavalo, que relinchava como um valente guardião, e a madrasta, que erguera a adaga com um ar de desespero. A tensão tremia no ar, marcada por um clima de apocalipse. Você não pode me fazer mal, Lucas gritou, a bravura se misturando ao medo. O cavalo avançou, firme como um muro, defendendo-o. As sombras ao redor da madrasta pulsavam, como se estivessem vivas, prontas para atacar. E no fundo, uma única pergunta ardia. Quem era realmente sua madrasta? O que havia por trás de toda aquela dor? O olhar da madrasta, que brilhava com uma raiva igual à de um vulcão prestes a entrar em erupção, começou a se contorcer. Ela murmurou palavras em uma língua antiga, um canto que vibrava no ar. A adaga brilhava, e Lucas sentiu o chão tremer. Um arrepio gelado subiu por sua coluna. O que estaria prestes a acontecer? Então, tudo aconteceu rápido. Um grito cortante se fez ouvir quando a sombra atrás da madrasta começou a se materializar. Lucas parou. Os olhos arregalados. O que ele viu fez seu coração parar. Era seu pai. Um homem que ele sempre pensou estar morto. Pai? A palavra escapuliu dos lábios dele, carregada de incredulidade. Lucas, eu não pude te proteger, mas estou aqui agora. Ela não pode controlá-lo.
A voz familiar ecoou na noite, e a madrasta ficou paralisada, a adaga tremendo em suas mãos. Você deveria estar morto, ela gritou, um misto de fúria e medo em seus olhos. Lucas estava em choque. Não apenas sua mãe, mas agora o pai. O mundo dele estava virando de ponta cabeça. Eu fiz o que tive que fazer. Fui forçado a deixar vocês. O pai respondeu, sua expressão cheia de dor. Mas eu estou aqui agora. Temos que enfrentar isso. Vocês são cúmplices, Lucas gritou, sua voz subindo em desespero. Sou eu quem está pagando por essas escolhas. A tensão aumentou. A sombra atrás da madrasta rugiu, e Lucas viu a verdade aflorar. O que você quer de mim? O que vocês estão escondendo? As perguntas ecoaram na tempestade crescente. Mas, surpreendentemente, o céu começou a escurecer ainda mais. Relâmpagos cortaram o espaço acima deles, iluminando as verdades ocultas. Foi quando a adaga começou a brilhar de forma intensa, como se estivesse viva. Uma energia pulsante desprendia dela, e Lucas sentiu um puxão forte em seu peito. A adaga então voou de suas mãos, girando, revelando o que parecia ser a verdadeira essência da madrasta se contorcendo. E não era apenas uma mulher. Era uma guardiã, celebrando um pacto sombrio com sombras muito além de seu controle. E na fração de segundo em que a verdade iluminou tudo, a sombra rugiu novamente, e a figura de sua madrasta começou a se desvanecer na escuridão, revelando uma nova forma. Não só a madrasta, mas também seu pai, ambos carregando segredos além do que Lucas poderia imaginar. Você vai escolher, Lucas, quebrar o pacto ou permanecer aprisionado como todos nós? A voz do pai soou, quase um eco de dor e arrependimento. Mas foi naquele instante, com a tempestade ao seu redor, que Lucas viu algo ainda mais chocante. O pai, com toda a sua angústia, não era o herói que ele esperava. Havia uma maldade enraizada no passado dele. Um pacto que unia todos eles em uma teia sombria de traições. Ele tinha que decidir, e a escolha não era apenas entre bem e mal. Era velejar por um mar de incertezas onde cada movimento poderia significar a liberdade ou a condenação de todos. O relâmpago iluminou o rosto dele, e o que ele viu era mais devastador do que qualquer coisa que já tinha experimentado. A conexão com o cavalo pulsava, mas Lucas estava completamente perdido, com as verdades se entrelaçando, misturando passado e presente, aliado e inimigo. O que era real agora? O que ele deveria fazer? O futuro estava mais tenebroso do que a escuridão que o cercava, e ele não tinha certeza se conseguiria sair ileso de tudo isso. Afinal, que escolhas ele realmente tinha? A tempestade rugia mais forte, e o destino estava prestes a ser selado. Naquele instante, tudo parecia congelado. O silêncio era ensurdecedor, pesado como uma tempestade prestes a estourar. O coração de Lucas batia frenético, e seu olhar alternava entre o cavalo, que relinchava como um valente guardião, e a madrasta, que erguera a adaga com um ar de desespero. A tensão tremia no ar, marcada por um clima de apocalipse. Você não pode me fazer mal, Lucas gritou, a bravura se misturando ao medo. O cavalo avançou, firme como um muro, defendendo-o. As sombras ao redor da madrasta pulsavam, como se estivessem vivas, prontas para atacar. E no fundo, uma única pergunta ardia. Quem era realmente sua madrasta? O que havia por trás de toda aquela dor? O olhar da madrasta, que brilhava com raiva igual a de um vulcão prestes a entrar em erupção, começou a se contorcer. Ela murmurou palavras em uma língua antiga, um canto que vibrava no ar. A adaga em sua mão brilhava intensamente e Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Um arrepio gelado subiu por sua coluna. O que estaria prestes a acontecer? E então tudo aconteceu rápido. Um grito cortante se fez ouvir quando a sombra atrás da madrasta começou a se materializar. Lucas parou,
os olhos arregalados. O que ele viu fez seu coração parar. Era seu pai, um homem que ele sempre pensou estar morto. Pai? A palavra escapuliu dos lábios dele, carregada de incredulidade. Lucas, eu não pude te proteger, mas estou aqui agora. Ela não pode controlá-lo. A voz familiar ecoou na noite, e a madrasta ficou paralisada, a adaga tremendo em suas mãos. Você deveria estar morto, ela gritou, um misto de fúria e medo em seus olhos. Lucas estava em choque. Não apenas sua mãe, mas agora o pai. O mundo dele estava virando de ponta cabeça. Eu fiz o que pude. Fui forçado a deixar vocês. O pai respondeu, sua expressão cheia de dor. Mas estou aqui agora. Temos que enfrentar isso. Vocês são cúmplices. Lucas gritou. Sua voz subindo em desespero. Sou eu quem está pagando por essas escolhas. A tensão aumentou. A sombra atrás da madrasta rugiu, e Lucas viu a verdade aflorar. O que você quer de mim? O que vocês estão? Escondendo, as perguntas ecoaram na tempestade crescente. Mas, surpreendentemente, o céu começou a escurecer ainda mais. Relâmpagos cortaram o espaço acima deles, iluminando as verdades ocultas. Foi quando a adaga começou a brilhar de forma intensa, como se estivesse viva. Uma energia pulsante desprendia dela, e Lucas sentiu um puxão forte em seu peito. A adaga então voou de suas mãos, girando, revelando o que parecia ser a verdadeira essência da madrasta se contorcendo. E não era apenas uma mulher, era uma guardiã, celebrando um pacto sombrio com sombras muito além de seu controle. E na fração de segundo em que a verdade iluminou tudo, a sombra rugiu novamente, e a figura de sua madrasta começou a se desvanecer na escuridão, revelando uma nova forma. Não só a madrasta, mas também seu pai, ambos carregando segredos além do que Lucas poderia imaginar. Você vai escolher, Lucas, quebrar o pacto, ou permanecer aprisionado como todos nós. A voz do pai soou, quase um eco de dor e arrependimento. Mas foi naquele instante, com a tempestade ao seu redor, que Lucas viu algo ainda mais chocante. O pai, com toda a sua angústia, não era o herói que ele esperava. Havia uma maldade enraizada no passado dele. Um pacto que unia toda a família. O chão tremeu sob seus pés. As roupas voavam, as sombras se retorcendo. Lucas precisava decidir. Olhou para o cavalo, que ofuscava a escuridão com sua luz. Sentiu coragem brotar. De dentro, um calor puro. Chega! Lucas gritou, erguendo as mãos. Eu quebro o pacto. Uma luz explodiu, quase cega. A adaga dançou no ar, e uma onda de energia e calor envolveu todos. O vento uivava enquanto a sombra rugia, e a verdade brilhou como uma estrela. As correntes da história se romperam. A madrasta e o pai, agora parecendo prisioneiros de sua própria escuridão, começaram a desvanecer. Suas verdades reveladas, vozes trêmulas ecoando na tempestade. As sombras começaram a se dissipar. Lucas respirou fundo, sentindo a liberdade preencher o ar. Olhou para o cavalo, que parecia sorrir. O passado não seria uma prisão. Ele tinha escolha, com um último olhar para seus pais, um misto de compaixão e dor. Nos olhos, ele compreendeu. A vida era um ciclo, e agora era a hora de recompor a história. Uma nova luz surgiu. E assim, enquanto as trevas se afastavam, Lucas sabia que o futuro era um mistério vibrante, cheio de infinitas possibilidades. E aí você precisa se inscrever agora. Não perca nenhuma das próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para dar aquele apoio ao canal. Quero ver a seção de comentários inundada com suas reações e teorias sobre o final. E lembre-se de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo.